Eleições 2022. Olá, você que nos acompanha, aqui é a Patrícia Gomes da Rede de Notícias Acaerte. Nesta semana, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão disponibiliza às suas emissoras associadas entrevistas especiais com candidatos ao Senado por Santa Catarina. A Acaerte vai entrevistar os 5 melhores cotados em pesquisa de intenção de votos realizada pelo IPEC e divulgada pela NSC Comunicação em 23 de agosto. Os candidatos terão 12 minutos para responder 5 perguntas que serão iguais para todos. Abrimos então essa semana de entrevistas com o candidato ao Senado pela coligação Bora Trabalhar, Raimundo Colombo, do PSD. Olá, candidato. Gostaríamos que o senhor iniciasse fazendo a sua saudação com uma breve apresentação pessoal. E a partir de agora, então, começa a valer os 12 minutos de entrevista. Patrícia, é um prazer muito grande falar com você, com todos que nos ouvem, com cada uma das emissoras que se integram nesta rede da Acaerte, que presta um serviço reconhecido em Santa Catarina. Minha apresentação é simples. Eu sou catarinense, nasci em Lages, né? Minha vida toda eu desenvolvi na atividade pública. Meus pais tinham a esperança de que eu me tornasse padre, essa foi a minha formação inicial. Mas eu acabei me vocacionando para a vida pública e muito jovem eu comecei a exercer uma série de atividades, secretário de Estado, foi um cargo muito importante, eu tinha 26 anos de idade, me formou muito nessa luta. Depois eu fui deputado estadual e aí eu fui prefeito de Lages, um cargo assim mais próximo das pessoas, com a capacidade de realizar, eu acho o cargo de prefeito assim um cargo muito humano, muito perto dos problemas e muito próximo das pessoas. Depois eu fui deputado federal, aí tive o privilégio de também me eleger governador, prefeito eu tinha sido 3 vezes, governador 2 vezes, senador eu tinha em 2006 e agora candidato novamente. A minha ideia é procurar servir sempre às pessoas, à população. A minha vida foi realmente dedicada à causa pública e já faz algum tempo que eu estou me esforçando para fazer cada vez melhor, cada vez de forma mais correta em favor da população e sempre representando Santa Catarina e suas lutas. Candidato, o senhor hoje faz parte de uma coligação que apresenta como candidato ao governo do estado o Jean Loureiro. Que motivos levam o senhor a defender a candidatura do Jean? Olha, o Jean é um querido amigo, mas é um grande cidadão, um excelente profissional. Ele, ao longo da sua vida, ele foi construído tanto no mundo legislativo, como deputado estadual, federal, como vereador. Ele realmente construiu uma carreira muito bonita. Mas foi como prefeito de Florianópolis onde ele realmente se destacou, fez uma gestão moderna, eficiente, a cidade se desenvolveu, se tornou referência em muitos campos de atuação, sobretudo na área mais humana, né? Onde ele realmente fez uma transformação incrível no campo da saúde. Nossa capital é uma cidade complexa, com muitas exigências, e a administração do Jean foi realmente espetacular. Nossa aliança é uma aliança harmônica, a gente convive bem, a gente assume compromissos comuns, conjunto, né? É gostoso fazer política quando a coligação é autoexplicável e quando você consegue somar suas forças e cada um contribuir com o outro. Eu estou muito feliz nessa caminhada, o Jean está fazendo um trabalho muito bom, ele tem de mim todo o apoio e eu também recebo da parte dele todo o apoio e compreensão. O Heron também é um gigante que está nos ajudando, temos uma boa chapa de estadual, federal, enfim, a gente fez a arrancada certa com as pessoas certas, num clima de harmonia, de colaboração e de desejo de ajudar Santa Catarina. Candidato, qual que é o candidato à presidência da República que o senhor apoia e por quê? Olha, o nosso partido não definiu, né, um candidato a presidente da República, o partido liberou a nível nacional, né, e nós temos a intenção de fazer um grande trabalho a nível de parlamento para reforçar o apoio ao futuro governo. Mas pessoalmente, né, vocês me conhecem, eu sou fundador do PFL, a minha origem política, a minha ideologia sempre foi de centro, centro-direita, né, a minha atividade é uma atividade ligada à pecuária, né, então também ao agronegócio. Então é bem claro assim o alinhamento que eu tenho desde os meus pais, né, que sempre foram nessa linha mais conservadora. Então é esse o caminho que eu vou seguir. Eu respeito a posição de todo mundo. Eu acho que a gente tem que ajudar o Brasil, mas de forma muito clara a linha que eu sigo é esta, né? Eu voto na centro-direita.
Certo. Essa próxima pergunta trata de um assunto importante para as rádios e TVs de Santa Catarina. A questão da isonomia na cobertura das eleições. Ela prejudica em muito o trabalho das emissoras de rádio e de TV, porque impede, por exemplo, a realização de debates regionalizados para candidatos a deputados estaduais e federais. Como o senhor entende essa questão e se seria possível, como senador, facilitar esse tipo de cobertura pela radiodifusão? Foi feita uma regulamentação excessiva, né? Foram impondo limites e impedindo quase tudo. E a política é uma atividade muito humana, de participação, de colaboração, né? Então você não pode ficar restringindo tudo e todos. Daqui a pouco a campanha vira uma coisa secreta, onde as pessoas nem ficam sabendo, porque você não pode se pronunciar. Então eu acho que tem que ser mais desamarrado, menos impeditivo e mais no sentido de permitir que a pessoa apresente as suas ideias, participe de tudo, né? E possa levar a sua contribuição. Eu acho que o candidato tem que estar livre para estar em todos os lugares, mas aí você vai, não pode ir na inauguração de obra, não pode ir num órgão público, não pode colocar uma placa, não pode. Eu acho que prejudica o todo para que a pessoa possa avaliar. Por isso eu agradeço essa oportunidade que vocês da CAET estão me dando agora. Nós temos que tentar liberar, desamarrar, permitir que os candidatos, eu acho que a mãe das reformas é a reforma política, eles tenham liberdade, autonomia e condições de se apresentar pela sociedade naquilo que eles têm de mais essencial. Candidato, a pergunta agora é sobre pacto federativo. É possível o Senado contribuir para a reforma do modelo do pacto federativo com uma distribuição mais justa dos recursos entre os entes federados? Os senadores poderiam liderar essa mudança? Podem e devem, né? Essa é a atribuição do Senado. Enquanto que a Câmara dos Deputados representam o povo, e por isso aquela cúpula está aberta para cima, porque ali é a representação dos deputados, o Senado é para baixo, porque ali é, no sistema bicameral, a representação do Estado. Cabe ao Senado realmente regular isso, né? Construir ou reconstruir uma harmonia entre os poderes. Hoje o Judiciário muitas vezes puxa para um lado, o Executivo para o outro, o Legislativo se omite. Isso gera um quadro de insegurança, até de instabilidade, isso prejudica o país, prejudica o seu desenvolvimento. Então, a questão do Pacto Federativo ele precisa ser revista, nós temos reformas estruturais. O povo já entendeu que não adianta só mudar as pessoas ou as siglas partidárias, nós precisamos mudar o sistema, nós temos que evoluir, né? Então, a reforma política, ela é a primeira, é a mãe das reformas, porque se você não arrumar isso, você não arruma o resto. Gente, hoje nós temos 26 partidos com representação parlamentar na Câmara, 15 no Senado. Isso, me perdoe a palavra, mas vira uma esculhambação. Você não consegue coordenar, você não tem medidas de longo prazo, você não consegue estabelecer diretrizes. As votações de assuntos mais complexos, de longo prazo, eles ficam para depois, porque cada um defende, vira uma coisa meio muito estranha, né? Então, o Pacto Federativo ele passa necessariamente por você arrumar a questão política, a questão congressual, para a partir daí fazer as reformas estruturais, reformas de longo prazo, que às vezes no primeiro momento dão desgaste, mas que são necessárias de serem feitas. Eu não tenho dúvida que tem que começar por aí, e esta é a decisão mais importante. A reforma política é a mãe das reformas, e a reforma do Estado é aquilo que vai modernizar o país e permitir ele deslanchar e avançar de forma mais rápida e com melhor resultado. Candidato Raimundo Colombo, hoje nós acompanhamos uma polêmica atrás da outra envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que seja necessário alterar os critérios de escolha dos ministros do STF e até mesmo do Procurador-Geral da República, funções hoje de livre indicação do presidente? E quais critérios o candidato considera relevantes para a escolha de um ministro do STF? Eu acho que a coisa mais importante a ser contida nesse momento é o excesso de decisões monocráticas, né? Como era no Congresso antes com as medidas provisórias, que as coisas que às vezes não estavam dentro daquele padrão de urgência e de importância, você acabava fazendo medida provisória para tudo, né? Eu, como governador, me negava a isso, porque você desvaloriza e desequilibra a função do parlamento, né? Então, hoje, no Supremo, o grande problema são as decisões monocráticas, que dá mais de 80% delas. E elas têm grande impacto, porque senão você esvazia muito o processo. Você elege 503 deputados que representam o povo, 81 senadores que têm a sua função na Casa Revisora, o presidente da República sanciona a lei e um ministro só pode suspender os efeitos por liminar. Isso dá uma instabilidade muito grande e cria um espaço de conflito muito forte.
Então eu entendo que esse é o problema mais grave. A forma de indicar, eu acho que há necessidade de ser um notório saber, né? De ser uma pessoa do meio, já com experiência de vida, com maturidade, de preferência que tenha uma vida dentro do poder judiciário, né? E não há no mundo um modelo presente estabelecido. Quer dizer, eu acho que nós podemos aperfeiçoar, né? A democracia é sempre um aprendizado. Ela te dá um bem precioso que é a liberdade, mas ela exige responsabilidade. Eu acho que hoje a questão do procurador-geral também, eu sempre fiz da seguinte forma: os procuradores faziam a sua eleição interna, escolhiam o nome, o mais votado eu nomeei todas as vezes, nunca houve crise e houve um bom relacionamento. Quando há respeito entre si, há respeito entre os poderes, a coisa funciona bem. Uhum. Para encerrarmos, candidato Raimundo Colombo, gostaríamos que o senhor usasse o tempo que lhe resta para destacar o que lhe credencia ser senador eleito por Santa Catarina. Eu acho que um patrimônio importante lá em Brasília é o relacionamento, né? Brasília é uma casa de líderes. Todos que estão lá foram eleitos, representam o seu estado, o povo dos seus estados, né? E chegam lá para cumprir a sua missão. Então, é um mundo difícil. Não é fácil de você se colocar lá. Então, a experiência é um outro atributo fundamental, porque você consegue encontrar o caminho para você ser mais produtivo, mais eficiente, trazer o melhor resultado para o seu estado, para a população. São dois vetores. Um é a representação que você tem que fazer, aquela representação das obras, dos serviços, fazer justiça com o Estado, fazer com que a gente não seja esquecido, que aquilo estrutural seja realmente presente e possa transformar a nossa sociedade para melhor, o nosso Estado para melhor. Então, trazer essas ações, evitar as injustiças, chamar atenção para as nossas lutas. O segundo campo, o segundo vetor, é realmente as grandes temas nacionais, como nós estamos falando, dessas relações entre os poderes, da função do Estado, dos grandes temas estruturais que precisam ser feitos com atenção, com determinação, para que a nossa democracia perdure, se fortaleça e cresça cada vez mais. Eu tenho muita esperança no futuro do Brasil. É importante perceber o quanto as pessoas estão participando, o nível de consciência, como se elevou, o nível de exigência também vem junto. A presença das redes sociais, houve muita transparência, muita participação, é um fator novo, é um fator relevante. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo na sociedade, na humanidade, que nós temos que aproveitar. E política é isso, é a arte de você liderar as pessoas, né? Como é uma atividade muito humana, você tem que se posicionar com a tua alma, com o teu coração, levando as tuas emoções, sentindo aquilo que você recolhe do povo. Por isso que essa integração entre o povo é o grande alimento, é a grande qualidade que você tem que levar quando você ocupar um assento numa casa legislativa, sobretudo lá no Congresso Nacional. Eu agradeço muito a oportunidade, desejo tudo de bom a todos os candidatos, respeito todos eles, quero trazer a minha contribuição. A minha experiência é um ativo importante para mim e a segurança de que eu possa ajudar o meu estado, a nossa população, é o que me fez ser candidato. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Ok, a Acaerte agradece a participação do candidato ao Senado, Raimundo Colombo, e ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Eleições 2022.